Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Yuri, sou coordenador do time de educação da Sejunta e estamos aqui em mais um bate-papo com um tema super importante e incrível que vai nos dar uma oportunidade para aprender, que é sobre acessibilidade e inclusão na escola. E até aproveitando e me descrevendo, sou homem, branco, estou de camiseta preta hoje, tenho barba. E também estou bastante entusiasmado com o nosso bate-papo de hoje. Mas enfim, vou me segurar para a gente poder discutir com calma os temas, porque tem muito o que a gente aprendeu hoje. Olá, Té, tudo bem? Oi, Yuri, tudo bem? Oi, gente. Meu nome é Esterol, eu sou pedagoga, faço parte do time de educação da Sejunta. E vocês devem ter percebido que o Yuri se autodescreveu. Eu também vou me autodescrever. Estamos fazendo isso porque é um recurso de acessibilidade, ou seja, esse nosso bate-papo vai estar disponível em plataformas de áudio, mas também de vídeo. E a gente quer que todo mundo possa acessar as nossas imagens, né, os nossos eus que vamos estar aqui discutindo. Então, eu sou uma mulher branca, estou de camiseta preta também, por sinal muito parecida com a do Yuri, porque é da Sejunta. Tenho cabelo na altura do ombro, cabelo castanho. E tô muito feliz de estar aqui também com duas convidadas muito especiais. E vou passar a bola para a primeira delas, a Samira. Samira, fica à vontade de se apresentar. Olá, meu nome é Samira, também sou branca, cabelos longos, pretos. Estou vestindo uma blusa de cor rosa, um casaco preto, uso óculos com a armação um pouco vermelha, com detalhes em dourado, uso brincos e um batom de cor vermelha. Sou pedagoga, sou psicopedagoga também. Hoje também faço uma pesquisa na área da educação, né, com o tema do transtorno do espectro do autismo, que é um dos temas que eu acho que nós vamos explorar um pouquinho hoje. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Ana Paula Manzali, sou uma mulher branca, tenho olhos e cabelos castanho escuros, meus cabelos são lisos, estão na altura do ombro. A minha blusa é azul, tem uns colares, 3 voltas de colares prateados aqui também na frente. E o nosso cenário aqui é uma mesa com os 4 microfones e 4 computadores, laptops, assim, em cima da mesa, e uma TV ao fundo aqui, servindo de cenário, apresentando o título do nosso encontro, e os nomes dos convidados, e o @ da Sejunta, aqui na tela, Sejunta Tecnologia. Eu sou cofundadora da Sincroniza Educação. Minha formação foi em jornalismo primeiro, depois fiz pós e mestrado na área de educação. Meu mestrado foi no Teachers College, em Colômbia, e lá eu tive a oportunidade de participar de um desafio de design para pensar soluções para a educação do Brasil, e o meu tema era educação inclusiva, então acho que esse é um dos motivos de eu estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. Imagina. Pra gente que é um privilégio poder bater um papo com vocês duas, e a gente já teve um ótimo início, causando uma reflexão para quem está do outro lado, né, pensando na gestão, na comunidade escolar, e acredito que é super importante, então, a gente refletir também sobre o tema que a gente vai abordar hoje. E eu queria começar trazendo, né, para você, Samira, por que é importante discutir acessibilidade e inclusão na escola? Bom, a acessibilidade e inclusão na escola é muito importante porque é um direito de todos, né? Eu acho que nós, enquanto professores, gestão, acho que é algo que a gente precisa promover, né, no ambiente escolar, quebrar barreiras. As barreiras, eu costumo dizer que estão sempre dentro da gente, porque o aluno, ele aprende da sua maneira singular e muitas vezes a gente precisa observar como que é essa aprendizagem, né? Será que esse aluno ele aprende mais com recursos visuais? Será que tem algo de movimento que a gente precisa inserir também? Será que a gente precisa se atentar no fato ali da comunicação dele? Então, a partir daí, a gente vai promovendo essa inclusão e vai inserindo
todos os alunos, né? Também costumo dizer que quando a gente prepara qualquer adequação, né, durante as nossas aulas, muitas vezes, né, não é só para quem tem alguma necessidade específica, né? Mas eu acho que todos eles acabam sendo beneficiados. Então, se a gente insere mais recursos, mais estratégias, isso é algo que fica muito rico dentro de sala de aula. Então, eu acredito muito na acessibilidade, acredito muito na inclusão, e aí é por isso que eu luto, né? É isso que eu acredito. Que bacana. Tem uma mensagem muito legal, até mandar um abraço pro Guilherme, que é o nosso CEO da Sejunta, que ele cita que se a tecnologia não for para todos, ela não é para ninguém. E uma coisa legal que a Samira trouxe foi essa questão de barreiras, né? E até pensando nesse início do nosso debate aqui, como que a gente pode pensar nesses primeiros passos para quebrar essas barreiras, pensando que o universo escolar ele é tão complexo, com pessoas de perfis totalmente diferentes. Como que a gente pode quebrar essas barreiras? Eu acho legal a gente começar falando sobre esse termo, né, das barreiras, que é um termo que a gente usa bastante quando está falando de acessibilidade e inclusão, e é um termo que faz parte desse paradigma da educação inclusiva, que é a gente entender que são condições externas à pessoa com deficiência que são um problema, né, na nossa sociedade, assim. Então, a gente tende a pensar como sociedade que o problema está na pessoa, que a limitação é dela, né? E, na verdade, a gente tem que inverter essa lógica, porque é como a Samira falou, cada pessoa é singular, tem o seu processo de aprendizagem e tem as suas características, isso está posto, né? O que precisa mudar, o que precisa se adequar para garantir que a gente vai conseguir, né, que essa criança vai aprender, que vai ter acesso à escola, que vai poder participar da sociedade, né, de forma plena, é mitigar essas barreiras, são as barreiras que estão externas, né, que fazem parte da nossa estrutura. Então é uma mentalidade nossa, assim, entender que essa é nossa responsabilidade como sociedade civil, educadores, famílias, enfim. Cabe a gente fazer esses ajustes, essas adaptações, né? Eu gostei da sua fala porque é mais do que entender quais são as barreiras e sim entender como superar, mas não somente para o indivíduo que está passando por aquela situação, mas sim todas as pessoas que fazem parte daquela comunidade, pelo que eu entendi. Né? Sim, sim. É uma responsabilidade de todo mundo, né? A gente tem... falando em educação inclusiva, a gente tem política pública, tem a gestão escolar, tem a estratégia pedagógica, que é a dimensão ali do professor, tem as famílias, tem os parceiros, né? Então, é responsabilidade de todo mundo fazer isso e, com certeza, os beneficiados são todo mundo também, porque... primeiro porque todo mundo se beneficia do contato com mais pessoas e com pessoas diversas. E segundo que tem mudanças que a gente faz em benefício, por exemplo, pensando em um aluno que tem uma determinada característica e que facilita a aprendizagem de outros alunos que podem não ter um determinado diagnóstico e tal, mas tem um estilo de aprendizagem, pode aprender também daquele jeito, né? E aquilo pode facilitar para ele também. Então, quando a gente fala de diminuir barreira para todo mundo, a acessibilidade tem essa vantagem, assim, de aumentar o acesso para todo mundo também. Bem bacana, assim, escutando você falar, a gente começa a entender diferenças, por exemplo, quando a gente tem termos de igualdade e equidade, né? Porque cada pessoa é única, numa escola a gente acaba encontrando diferentes tipos de inteligência e quando a gente pensa também em acessibilidade e inclusão, não é diferente. Existem pessoas com diferentes perfis e a gente tem que se preocupar com elas, né? Entender que cada aluno que a gente tem ali, ele necessita do nosso apoio como educador, mas a gente também sabe que para uma escola se preparar, isso não é fácil, né, Samira? Imagino que tem que tomar uma série de cuidados quando a gente pensa em ter essa inclusão e acessibilidade. Sim, com certeza, né? Eu costumo dizer que os professores, aliás, qualquer pessoa que trabalha com educação não pode parar de estudar nunca, né? Eu acho que tem que sempre estar, né, na formação continuada. Eu, por exemplo, desde da minha formação como pedagoga, eu sempre me preocupei, né, em atender a todos. Então, a cada desafio que eu tinha dentro de sala de aula, né, eu ia buscando, né, fazer cursos, buscando informações,
para que eu pudesse atender a todos, né? Que eu acho que a barreira, como eu disse, a barreira está sempre na gente, né? Não na criança. Então, quando eu tinha algum aluno que me desafiava em questões de comportamento, eu ia buscar algo. Como que eu posso ajudar quando ele apresenta esses tipos de comportamento, né? Quando tinha algum aluno também que vinha com algum laudo, né? Eu acho que é super importante a gente estudar sobre, né, a deficiência, né? Como é que a gente pode favorecer a parte de aprendizagem, de desenvolvimento, promovendo ali uma aprendizagem efetiva. Então, eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu sempre que me vem um desafio novo, eu vou buscar. Eu acho isso extremamente importante. Não, eu fiquei pensando um pouco antes de vir para cá, assim, né? Que tipo de competência, que habilidade que um professor precisa ter, né? Quando vai lidar com um estudante com deficiência. E acho que você já foi citando, assim, né? Então, esse aspecto da curiosidade genuína, assim, de não só de buscar as respostas fora, mas também de conhecer e observar aquele aluno. Porque por mais que ele tenha um diagnóstico, ele é ele, né? Então, assim, aprender sobre um aluno especificamente, observar como que ele responde a uma estratégia que você tentou, depois como ele vai responder para outra estratégia, isso é uma parte, assim, fundamental para você depois poder buscar, então, essas ajudas. Então, que temas que ele gosta, que tarefas que ele se destaca, não só o que falta desenvolver, mas também no que ele é bom, no que ele gosta de fazer, no que ele se interessa. Essa característica da resiliência que você falou, né? Muitas vezes você tenta fazer uma estratégia e fica frustrado, porque o aluno não responde como você tinha imaginado, mas pode ser só porque foi a primeira vez, precisa tentar mais vezes, precisa entrar na rotina, ou precisa fazer parte da comunicação que vocês estão desenvolvendo, né? Então, às vezes, pode ser frustrante, mas tem que ter essa resiliência, porque não vai funcionar de primeira. Não funciona de primeira quase nada, na verdade, né? eu ia falar que ser professor é um eterno exercício de resiliência, né? Porque até, assim, muitas vezes, até com a turma, né? Você propõe uma atividade que você se frustra. Exatamente. E com um aluno não é diferente. Eu gostei muito que vocês trouxeram essa questão da curiosidade, porque eu acho que é muito do que a Samira trouxe, que é um exercício do professor quebrar as próprias barreiras, né? Porque a gente aprende muitas coisas que nem sempre ajudam, às vezes também se tornam barreiras futuramente, né? E eu gostei, Ana, que você trouxe isso dele ir buscando como quebrar essas barreiras, né? E até eu ia te perguntar, para complementar o que você estava falando, que você estava falando disso. Como que você imagina essas estratégias para o professor a partir dessa curiosidade, conseguindo quebrar algumas barreiras que ele tem para promover essa inclusão dentro de sala de aula? Bom, eu tenho uma estratégia favorita que eu posso contar para vocês. Mas eu acho que também uma coisa que ajuda muito o professor, além dessa curiosidade, é a comunicação e colaboração para articular com outras pessoas, né? Assim, todos os envolvidos na educação daquele aluno, com deficiência daquela aluna, vão poder, que eles possam compartilhar, trocar ideia, criar junto o plano, depois se atualizar se tá dando certo, o que não tá dando certo, quais são os avanços que tá tendo em casa, ficar sabendo, né, pelas famílias. Essa falta de articulação, falta de comunicação é uma questão estrutural, assim, do nosso ambiente escolar no Brasil. Acho que não só no Brasil, mas foi uma das coisas que a gente investigou lá no mestrado, né, durante o nosso desafio. Que muitas vezes o aluno tem um PDI, que é aquele plano de desenvolvimento individual, que é feito ou pelo professor da sala de recursos, né, o professor de educação especial, individualizada e tal, mas que às vezes nem o professor de sala de aula tem acesso, ou teve acesso uma vez, mas depois nunca mais se falaram, e o PDI fica engavetado, né, aquela coisa fica meio estática. E não por culpa de um e outro, eu não tô falando de culpados, né, a gente tá falando de uma questão estrutural mesmo, porque esses professores têm horários que eles não se encontram, porque não tem um momento coletivo para eles conversarem. Então, assim, essa interlocução entre todo mundo que atua na educação dessa criança vai ser fundamental. E aí,
tem a questão da solidão do professor, né? E acho que quando você tem alguém para trocar, você vai se sentir menos sozinho, você vai poder contar, eu tentei tal coisa, não funcionou, tô chateada. E aí outra pessoa vai falar, quando eu fiz na sala com ele, eu tentei assim, por que que você não experimenta? Então, fica mais fácil, né, de tocar as coisas e... Porque tá todo mundo também motivado ali por um objetivo comum, assim. Não sei como que é a experiência da Samira nisso. Não, eu quero escutar a Samira porque me parece que se conecta com o ponto que você citou de quebrar barreiras, junto com a questão do senso da comunidade escolar, de construir junto uma atmosfera ali, claro, pensando também nos recursos de tecnologia, mas até nas questões socioemocionais de como você consegue apoiar aquele aluno no dia a dia, para ele se sentir parte daquela sala de aula, e é um desafio. Complementando um pouquinho da sua fala, né, eu já me vi, né, numa situação muito desafiadora, há alguns anos atrás, onde eu recebi um aluno, né, que eu digo que a minha vida começou a partir desse privilégio que eu pude ter ele como aluno, né. Então, mesmo eu tendo, né, uma formação na parte aí da educação inclusiva, eu me vi muito desafiada porque a parte teórica é muito diferente da prática, né? Então, eu tentei por diversas maneiras colocar ali o que eu tinha, né, de recursos da parte teórica e a prática foi muito diferente. Então, eu recebi um aluno que ele era não oralizado, ele ainda não tinha um diagnóstico, ele estava em investigação e demorou, assim, muito tempo, né, no nosso tempo, né, porque a gente quer algo muito imediatista, né, a gente está acostumado ali, né, com a questão de que você modela para o aluno algo específico, ele já vai lá e ele já faz a imitação, mas esse aluno, ele não tinha a questão da imitação ainda consolidada, então... O que mais me preocupou, né, inicialmente, era as questões ali de coisas básicas, né, como pegar a própria garrafa para tomar água, por exemplo, né. Eu percebia que se eu não oferecesse água para ele tomar, ele poderia ficar o período da tarde todo sem tomar água, e isso me preocupava muito, né, porque eu acho que é importante a gente construir essa autonomia com o aluno. E eu fui buscando estratégias, né, de acordo com os cursos que eu já tinha feito. E a primeira ideia ali que eu tive, eu falei, bom, né, vou comprar um material de comunicação alternativa. Comprei esse material, apresentei uma vez, não deu certo. Apresentei 2 vezes, não deu certo. Apresentei 3 vezes e assim, todas as peças iam para o chão, né, e aquilo... me fez refletir o que tem de errado nesse material, né? Porque eu não conseguia nem apresentar, né? Era só eu colocar sobre a mesa que ele já, né? Ele não se interessava por aquele material. E aí eu ia no curso, à noite que eu fazia, eu me lembro que eu fui, conversei com a professora, eu falei, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou tentando e não está dando certo. E ela, calma, apresenta mais uma vez. E eu lembro, é como se ela estivesse falando para mim agora, apresenta mais uma vez. E aí eu falei, não, eu preciso mudar a estratégia, né? E aí eu comecei a pensar o que eu tinha na minha mão, né? E eu lembrei do meu iPad. Aí eu falei assim, como que eu posso fazer um material com um iPad que faça sentido para o meu aluno? Será que meu aluno está nesse material que eu apresentei? Ele não estava. Então não fazia sentido nenhum para ele eu apresentar um material pronto, né? Então a partir daí eu comecei a fotografar ele em diversas situações de sala de aula, ele fazendo atividade, ele tomando a água dele, mesmo no início quando eu oferecia, ele indo ao parque, tirando o sapato, enfim. E depois de 1 mês fazendo esse exercício, ele olhou pela primeira vez para mim e ele sorriu. E aí ele foi até o lugar onde ficava a garrafinha de água dele, ele pegou e com muito esforço, ele vocalizou aula. Aquilo assim me fez acreditar que eu estava indo pelo caminho certo.
E a partir daí a gente começou a ver muitos avanços, né? Então eu falei, o recurso está aqui, né? Como é que a gente pode potencializar essa aprendizagem? Como é que a gente pode potencializar esse desenvolvimento? E foi a partir daí que a gente viu esse desenvolvimento acontecendo. Mas então você fez a própria prancha de comunicação alternativa com fotos dele. Exatamente. Para sinalizar diferentes ações. Sim. E fiquei curioso, o que seria a prancha, assim? A prancha de comunicação alternativa são cards, né? Onde a gente sinaliza para o aluno algumas ações. Então, tem lá uma imagem onde tem uma garrafa com água. Na verdade, isso também, por que não fez sentido para ele? Uma imagem de copo de água, pode ser que ele preferia tomar na garrafa, não era um copo, né? Então se oferecia... Não tinha conexão pra ele, Não tinha conexão, né? não. Era só algo solto, vamos dizer assim, né? Exatamente. Tanto é que depois de um tempo eu até tentei trabalhar com um aplicativo de comunicação alternativa, né? E não deu certo, né? Porque as imagens de pessoas, por exemplo, eram homens palito, né? E no autismo a gente tem que tomar muito cuidado, porque eles fragmentam pedaços. Então, de repente, a cabeça que é em formato circular pode representar uma bola. E para ele era muito assim. Então, tudo que era real fazia sentido, ele me correspondia. O que era muito abstrato, em que a gente poderia, na imagem, de repente, pensar que se eu fragmentar essa imagem, eu consigo outra imagem. Isso também não dava certo com ele. E aí, o que eu fiz? Dentro desse aplicativo, eu conseguia personalizar. Então, eu ia tirando as fotos, eu ia jogando para dentro do aplicativo, ia nomeando, e a partir daí deu certo. O aplicativo... homem palito. Exatamente. O aplicativo possibilitava que você personalizasse. Sim. Legal. Sim. E aí a prancha, então, você apresenta as imagens para a criança e a criança pode apontar o que ela quer, ou você aponta o que você quer comunicar, é isso? Isso. Dentro do aplicativo é interessante porque tem também o recurso do som. Então, quando a criança ela aponta para determinada figura, então tem lá a foto dela, eu. Então, ela clica em cima, fala eu. Quero, daí tem uma ação, daí você tenta, né? E foi muito desafiador, né? Porque como personalizar verbos em imagens? Mas eu fui buscando e fui modelando ali com ele foi, né, correspondendo. Então, eu quero água. Então, a gente foi fazendo essa construção. E o mais interessante, né, que depois de alguns anos, a fala veio. Seu discurso, assim, é muito motivador, porque o pai que estiver escutando aqui a gente, o professor, a professora, a mãe, que está nesse processo de resiliência, né, encontrando apoiar o aluno ou o seu filho, né, filha, vai encontrar ali uma luz. E aí eu queria até te escutar, né, porque eu imagino que todo esse processo valeu muito a pena. Com certeza. Eu digo que eu acho que a pessoa que mais se beneficiou com tudo isso fui eu mesma. Né? Porque eu ressignifiquei o meu ensinar, eu ressignifiquei a minha vida no sentido de que eu acho que eu aprendi muito com esse aluno. Esse aluno me fez, me causou um impacto muito grande no sentido de que a gente precisa acreditar em todos, né? E eu sempre acreditei nele, né? Eu nunca desisti, eu nunca vou desistir de nenhuma criança, né? Eu acho que todos nós somos capazes. Isso é muito forte, porque a gente tem... Essa é uma premissa, né, da educação inclusiva. Toda pessoa aprende. E o processo de toda pessoa singular. Mas, assim, às vezes formalmente ou racionalmente, a gente, sim, não acredito. Mas acho que agir de acordo... com esse afinco, né? Não é algo simples de fazer, não é algo fácil. Eu acho que
às vezes num nível inconsciente a gente desiste, às vezes de alunos, né, acha que, esse não vai dar em nada, a gente ouve, né, sala dos professores, esse não vai dar em nada e tal, muitas vezes porque identifica uma falta de interesse, não acho que nem seria o caso de um aluno com deficiência, mas que vê na deficiência uma barreira, que vê uma limitação, então assim, uma coisa é a gente dizer isso, outra coisa é a gente acreditar, assim, internalizar profundamente, né? E não é baseado em crença, não é uma questão de, é uma visão de mundo da Samira. Não, é neurociência, né? A gente tem evidências científicas de que toda pessoa aprende. Então, que incrível ouvir, né? Essa história. Demais, assim, eu fiquei maravilhado só de escutar. É demais. E uma das coisas que você comentou foi do apoio da tecnologia, né? E é uma das visões que eu acredito muito, que a tecnologia ela não deve ser o ator principal, e sim ela deve estar integrada no meio desse processo, principalmente apoiando o aluno, seja com questões de acessibilidade, criatividade, colaboração, enfim, que a tecnologia ela apoie nesse processo de ensino-aprendizagem e que tenha equidade, né, para os diferentes perfis que a gente encontra em sala de aula. E queria te escutar, Sami, sobre como que você enxergou essa oportunidade da tecnologia apoiar esse caso, por exemplo, que você citou, e como que você enxerga que a tecnologia também pode promover essas questões de acessibilidade? Bom, a tecnologia eu vejo como uma ferramenta bastante poderosa, né? No sentido de que, por exemplo, eu estou dentro de sala de aula, o meu aluno ele precisa de um suporte visual ali para que ele entenda o que está sendo, né, conversado, né? Não só meu aluno, qualquer aluno de dentro de sala. Às vezes você está falando sobre algo que o aluno ainda não tem conhecimento social sobre aquilo, né? De repente ele nunca teve a oportunidade de visitar um lugar, né? Não sei, de repente você fala de uma fruta que o aluno nunca teve contato. E aí você fica lá, explora a fruta, e aí todo mundo, você percebe, né, quando as crianças não estão te entendendo. E aí a mágica de você, no mesmo momento, abrir ali, fazer uma pesquisa rápida, mostrar a fruta, de repente, ok, essa é a imagem da fruta. Vamos ver se tem um vídeo sobre essa fruta, né? E isso também tem a questão do planejamento prévio também, né? Tem coisas que você consegue fazer previamente, tem coisas que vão surgir, né, no decorrer da aula ali, os alunos, eles vão levantar as hipóteses deles, e aí, a partir disso, você precisa, né, usar algumas estratégias para que aquele conteúdo, ele fique bem trabalhado, bem claro para todo mundo. Então, eu acho que a gente ter a ferramenta na palma da mão para esclarecer essas dúvidas que vão surgindo no decorrer das aulas é fantástico, né? Então, isso é algo que eu usei muito e eu uso até hoje, é algo que eu não consigo, né, ficar sem mais, porque sempre me beneficiou bastante. Também tenho uma outra experiência para compartilhar com vocês, que no tempo ali da pandemia, muitos alunos com deficiência me procuraram no sentido de pedir ajuda mesmo, né? Eles não se adequaram ao ensino remoto. Então, essas famílias ficaram bastante preocupadas, como é que eu vou ensinar, né? E aí eu comecei a dar esse suporte para algumas famílias. E o mais interessante é que um aluno em que eu tive a oportunidade, eu trabalho com ele até hoje, inclusive. A hora que eu conheci ele pela primeira vez, foi muito interessante, porque ele não conseguia nem olhar para letras, né? Então, ele não gostava de letras. Então, cada vez que eu ia escrever o nome dele, você já via ali que estava difícil para ele. Ele não gostava, não se interessava, né? Ele também tem o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo. E ele gostava muito de números e não de letras. Mas e aí? O que eu faço com isso, né? Como que eu trabalho com ele? Se ele está no início ali de alfabetização, é importante que ele tenha o contato, né, com as letras. Eu tive que fazer um processo inverso ali com ele, né? Porque no papel ele não aceitava de jeito nenhum. Letras móveis ele não aceitava de jeito nenhum, jogos concretos também não, mas a hora que eu apresentei aplicativos com letras, e aí eu comecei a trabalhar com ele, ele começou a se desenvolver.
né? Então, eu acho que essa percepção, né? Quando que a tecnologia pode nos ajudar, ela é muito importante. Então, com ele, tem momentos em que eu preciso começar com a tecnologia para depois ir para o concreto, e às vezes eu consigo começar com o concreto hoje, mas no início não. E é muito legal isso que você traz, Samira, porque gera uma reflexão que né? Hoje a gente tem muitos dispositivos, como você trouxe o iPad, que facilitam muito a nossa vida. Mas quando a gente está falando de inclusão e de tecnologia assistiva, tem muitas coisas que podem nos ajudar, né? E hoje a nossa gama é muito maior. E aí eu vou até passar a bola aqui para Ana, para ela comentar um pouco, assim, sobre essa questão da tecnologia assistiva e como também tecnologias, por exemplo, como o iPad, potencializam todo esse suporte. Bom, a gente entende tecnologia assistiva como metodologias, estratégias, práticas e serviços que promovem funcionalidade e participação de quem tem deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, né? Então, são recursos que possibilitam a pessoa ter mais autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. E aí entram, acho que quando a gente pensa em tecnologia assistiva, a gente pensa muito na tecnologia digital, sim, né? Sim. Então, o mouse adaptado para quem não tem, de repente, todos os movimentos da mão, ou um teclado que tem um apoio mais para a pessoa conseguir, né, sem a coordenação motora fina, conseguir acertar a letra que ela quer digitar. Aqueles também, tem alguns que às vezes a pessoa não movimenta o corpo, ela consegue com os olhos direcionar o cursor. Até com a cabeça também. Com a cabeça, Então, são muitos recursos de tecnologia digital assistiva, justamente que ajudam nessa autonomia, independência, qualidade de vida e tal. Então, a tecnologia assistiva, ela tem essa função. Para além disso, existem tecnologias digitais ou não, que vão trabalhar com a aprendizagem. E aí, a gente está falando, então, de REDs, de recursos educacionais digitais. Então, um RED pode ser uma tecnologia assistiva, né? Assim como uma metodologia, né, que é o que a gente usa como estratégia, também pode ser considerada tecnologia assistiva. E eu acho que esse potencial tem a ver, né? Acho que com interesse, porque desperta o interesse da criança mexer num equipamento diferente e tal. Eu acho que tem uma diferença também de interação. Não é a primeira vez que eu uso histórias, né, de crianças com TEA, que é o transtorno do espectro do autismo, reagirem e responderem bem a plataformas digitais, assim. Eu imagino que, porque propõe uma interação diferente, que não é social, e que pode ser benéfica, pode ser facilitada para quem tem esse transtorno, assim. Então, a gente conhece muitas histórias na Sincroniza, né, que a gente implementa tecnologia na maioria dos nossos projetos, de responder muito bem a plataformas de aprendizagem, como a Khan Academy, eu lembrei, você falou da fruta, né? Às vezes a Khan Academy, por ser americana, tem o mirtilo. O problema é o mirtilo. E a criança fica, né? Tem essa questão da gente fazer adaptações e tal, mas essa é a riqueza, né? Que a tecnologia proporciona, assim. Você apresentar muito mais... Você tem uma gama de recursos dentro de um recurso, né? Então, acho que entrando um pouco também numa outra estratégia que a gente usa para a inclusão, que é o desenho universal para aprendizagem, ou design universal para aprendizagem, o desenho universal para aprendizagem é essa ideia de que a gente tem de tornar a aprendizagem, fazer o desenho, o planejamento da nossa experiência ali de aprendizagem o mais acessível possível para todo mundo. E ela parte de alguns princípios, que é diversificação dos meios de representação. Então, como você apresenta um conteúdo, como você apresenta um conceito com imagem, com texto, mas também com áudio, mas também com maquete, né, de forma sensorial, enfim. Quanto mais você varia, diversifica as formas de apresentar uma coisa, maior a chance dela ser acessível para todo mundo. E foi o que a Samira contou, né? Quando ela apresenta uma foto de um mirtilo, ou de uma fruta, né? Você não tinha falado que era um mirtilo. Eu trouxe o mirtilo lá da Khan Academy. Quando você mostra um vídeo e tal, você tá diversificando os meios de representação. E a tecnologia permitiu isso.
Outro princípio do DUA, né, que a gente fala, o Desenho Universal para Aprendizagem, é diversificar os meios de ação e expressão do estudante. Então, proporcionar com que ele possa se expressar a sua compreensão sobre o que ele está aprendendo de diferentes maneiras. E a tecnologia também facilita muito isso. Então, pode ser por escrito, que é o básico, né? A prova lá, a gente põe uma prova escrita para a criança para saber o que ela sabe de história. Mas se ela não tem a coordenação motora fina para escrever longamente, né, numa prova de história, ela não sabe história, né? Ou ela não deveria aprender história com os colegas, porque depois ela não vai conseguir demonstrar desse jeito. A gente, então, propõe outra forma de expressão dela. Então, oralmente, e aí, os recursos digitais ampliam muito mais. Ela pode fazer uma apresentação, ela pode fazer vídeo, pode fazer podcast, pode fazer simulações, né? Pode fazer até, não sei, usar o Scratch para criar uma história, né? Uma narrativa. Então, esse é um outro princípio, assim, do desenho que aumenta o acesso para todo mundo se beneficia disso, desenvolve outras habilidades também, né? Para além de poder mostrar o conteúdo, e que a tecnologia agregada ali expande, né? Essas possibilidades. E o terceiro princípio do DUA é múltiplos meios de envolvimento, de engajamento. Então, possibilitar que os estudantes se engajem com aquele conteúdo ou com aquela atividade de diferentes formas. E, mais uma vez, né, a tecnologia pode ser uma das formas que você vai apresentar para ele poder se envolver. E acho que a Samira contando o caso, a gente consegue enxergar os três princípios, né? Sim. Porque ela foi variando a forma de ação e expressão do aluno até ele se interessar, ela ofereceu diferentes meios de envolvimento para o aluno até ele se interessar, e depois disso agora ela já sabe, né, oferecer formas de ação e expressão ali para ele, sabe? Foi aprendendo com ele também, né, o que funcionava melhor. Então, acho que o DUA também é uma tecnologia assistiva, se você pensar que é uma metodologia que está promovendo a participação de pessoas com deficiência no seu processo de ensino e aprendizagem, né? E eu gostei muito da sua fala, porque você até falou uma palavra-chave, que é a de planejamento. Porque eu sei que tem muitos gestores que estão escutando a gente e acabaram passando por frustração de receber, por exemplo, um aluno que precisava de algo que tinha a ver com acessibilidade ou inclusão e acabava não conseguindo atender esse aluno, atender as expectativas da família devido a não ter um preparo, né? Quando chegou a situação, ele acabou não conseguindo atender. Então, me parece que a questão, né, do desenho universal, um gestor que estiver escutando a gente agora, ele já consegue preparar os seus educadores para esse atendimento, né? Ah, sim. Eu acho que o desenho universal, ele como eu falei, assim, ele é benéfico para todo mundo. Então, se você tem aquele exemplo, né? Tem um aluno com TDAH na minha sala. Por causa do diagnóstico, não especificamente por causa desse aluno, mas o diagnóstico me indica algumas coisas. Que ele vai ter dificuldade de se concentrar num ambiente barulhento, ou que tenha muitos estímulos visuais. Ele pode ter dificuldade de noção de tempo, sabe? De quando a gente se concentra muito, ou se engaja muito e perde a noção do tempo. Ele pode precisar de orientações mais concretas para fazer uma atividade. Se eu opto por... Então, o DUA, ele não está dizendo assim, você vai fazer uma atividade para o resto da turma e uma para esse estudante com TDAH. Ou, você vai apresentar a atividade, é a mesma atividade, mas você vai apresentar de um jeito para o restante da turma e um jeito para o estudante que precisa de orientações mais concretas. Não, você vai apresentar com orientações mais concretas e isso vai beneficiar o aluno com TDAH, outros alunos que podem preferir essa forma de apresentação e todos os outros alunos vão ter a orientação da atividade também. E ele vai ser parte do grupo. E ele é parte do grupo, exato. É esse paradigma da inclusão, né? Acho que quando a gente está falando de desenho universal, ele começou na arquitetura. A ideia de realmente tornar prédios, praças, enfim, acessíveis para todo mundo. E aí o clássico, né, do exemplo, para deixar, assim, concreto o que a gente está falando, é comparar uma escada com uma rampa. Então, se você tem uma escola, que na entrada da escola tem uma diferença de altura lá, e coloca uma escada, ela não é acessível para pessoas que usam cadeira de roda, mas também não é acessível para quem está com carrinho de bebê, com carrinho de mercado, para pessoas idosas que usam bengala ou andador. Então, assim, você está restringindo o acesso a um tanto de gente, não só pessoas com deficiência, inclusive. A rampa, por outro lado, ela serve para todas essas pessoas
e para quem tá com a mobilidade que poderia subir uma escada. Então, com uma rampa, você resolveria o problema de todo mundo. E essa é a ideia do desenho universal. E o espaço não torna-se mais limitante, né? É. Ele se torna acessível. É muito, muito interessante isso. E é legal porque, assim, quando a gente fala de tecnologia, que você falou, né, mais pra trás, tecnologia assistiva, a palavra tecnologia sempre nos remete a algo digital. Mas foi o que você falou, né? Existem muitos tipos de tecnologia, inclusive o Dua pode ser considerado, assim, um facilitador para tudo isso, né? E aí, assim, uma coisa que eu fiquei refletindo aqui do Dua, que tem até relação com isso do planejamento, que a gente comentou que os professores, assim, o Dua me vem, assim, muito essa ideia da prática docente. Uhum. É algo que tem que ser inserido cada vez mais dentro da prática docente, né? E, ao mesmo tempo, eu fico refletindo sobre o que a Samira trouxe, que vem a importância do repertório. Porque quanto mais eu tenho de possibilidades, mais eu posso acertar e errar também, mas mais eu consigo imaginar o que eu posso fazer, né? E aí, jogando pra Samira, assim, como que você, sendo uma pessoa que já foi professora, atua ainda dentro de sala de aula e fora da sala de aula, você foi construindo seu repertório para você conseguir entender as possibilidades, por exemplo, como que eu posso utilizar esse recurso de comunicação alternativa, o iPad, e você foi tendo essas possibilidades, porque hoje, com o seu repertório, eu acho que você consegue fazer escolhas mais assertivas, né? Dependendo da situação que você tem, do aluno e da deficiência, enfim. Mas vou jogar a bola pra você. Sim, como eu disse no início, eu sou uma pessoa bastante curiosa, né? Então, sempre que vinha um desafio novo, eu primeiro me especializava, né? Fazia algum curso, né? Porque, assim, a comunicação alternativa, ela tem algo por detrás, né? Não é só, vou trabalhar com uma prancha, não, né? A gente é algo muito sério, né? A gente precisa saber como que a gente vai apresentar esse recurso para os alunos também. Então, eu fui aumentando o meu repertório nesse sentido, né? Então, eu fiz um curso, eu comecei ali a explorar como é que eu poderia, né, apresentar esse recurso. A partir daí, eu fui criando possibilidades, né? Eu falei, bom, se esse material concreto aqui não deu certo, será que tem como eu fazê-lo no digital? Fui para o digital. Ainda fiz, no início, estava bem, mais no iPad mesmo. Depois eu falei, mas eu acho que daria para inserir no aplicativo. Fui inserindo no aplicativo, fui testando, fui, né, vendo que estava dando ali o resultado. E aí, a partir disso, eu também falei, bom, mas eu acho que eu poderia fazer ainda mais, né? Então, hoje eu estudo para fazer o meu próprio aplicativo de comunicação alternativa a partir dessa experiência que eu tive, né? Porque hoje em dia... Observação, né? Quem dera todo mundo tivesse uma professora assim, Nossa, né? Nossa, eu tava escutando Inclusive, aqui. gente, vocês podem cobrar depois, ela vai divulgar pra gente esse aplicativo, né? Porque vai ser um sucesso. Com certeza, com certeza. E por que eu precisei fazer isso, né? Dentro da minha pesquisa de mestrado, o recurso, né, da comunicação alternativa, ele também se fez presente, porque na minha pesquisa eu preciso saber como é que esse aluno vai expressar o seu pensamento, só que ele não é oralizado nesse momento, né? Pode ser que a fala venha, mas nesse momento os meus alunos, né, que eu estou ali fazendo a minha pesquisa, eles ainda são não oralizados. Então, eu acredito muito na parte ali de construção. Então, eu estou aumentando o meu repertório, estou aumentando o repertório aí dos meus alunos. Até em uma das falas, né, da Ana Paula, me veio, né, uma estratégia que eu usei na hora de uma avaliação, por exemplo, né. Eu me lembro, né, desse aluno específico que eu falo que ele transformou a minha vida para sempre. Né, eu lembro a primeira reunião de pais, né, eu percebi que eu senti que o pai estava um pouco incomodado, porque ele falou, nossa, como é que ele vai ser avaliado, né? E foi interessante porque o que eu fiz? Eu apresentei para a sala toda uma avaliação que eu fiz com ele. Não é porque ele não fala que ele não vai me mostrar o que ele sabe. Então, o que eu fiz, né? Eu peguei o iPad, a mesma avaliação que eu fiz, né? Apresentei ali, né? Eu tinha feito no papel, eu falei, não, mas eu posso avaliá-lo de uma outra forma. Então, eu peguei no iPad, coloquei a avaliação ali,
E eu fui perguntando para ele, né? E com a Apple Pencil ele foi circulando o que eu estava solicitando. Deixei várias letras, né? Na época a gente estava vendo conhecimento de letras. E tinham todas as letras do alfabeto ali, elas estavam todas misturadas, né? E eu fui perguntando, né? Onde está a letra A? E ele ia circulando A. A letra B. E ele ia procurando e ia circulando. E é interessante que ele foi fazendo a sequência e ele chegou na letra Z. Então, não quer dizer que, pela falta da comunicação oral, ele não pode me mostrar o que ele sabe, né? Eu acho que a gente que tem que quebrar essa barreira, buscar outras estratégias. E, assim, eu nunca vou esquecer a emoção daquele pai naquela reunião, né? Então, é muito gratificante. Me lembrou uma outra prática, aliás, de um colega, né, que fez o desafio de design comigo, era do meu time, um beijo pro Doug, porque ele também é fluente em Libras, e aí ele, com os alunos que eram surdos, ele fazia a prova no YouTube. Então ele fazia o vídeo dele fazendo a pergunta em Libras, e ele apresentava as alternativas. E aí no YouTube tinha o recurso interativo, né, do aluno clicar na alternativa A, B, C ou D, por exemplo. E aí se ele clicava na A e aquela resposta estava certa, ia para a próxima questão com ele fazendo sinais de Libras para explicar, para apresentar a próxima pergunta. Ou, enfim, dando parabéns, já dava um feedback imediato ali pro estudante para apresentar que ele tinha acertado. Se ele clicava em outra alternativa, ele poderia ir por um outro caminho. Então, assim, além de ser uma prova acessível, construída para aqueles alunos com adaptação, né, para aqueles alunos, tinha feedback imediato, assim. Ele conseguia ir variando o que ele ia perguntar a partir do que os alunos estavam acertando ou não. Uma avaliação super complexa que ele criou ali para apresentar para os alunos. Eu acho que a comunicação é uma das principais barreiras, né? Quando a gente recebe um aluno com deficiência na sala, construir qual vai ser a comunicação possível, né? Acho que é uma das principais questões, assim. E eu acho que, se eu puder, eu queria dar uma dica de uma estratégia também que eu Até uso. 10. Né? À vontade. Não é na questão da comunicação, mas na questão de como que a gente consegue potencializar a aprendizagem na questão ali de organização, né? Porque o que eu costumo fazer com os meus alunos, né? A gente tem que pensar que, geralmente, né, essas crianças, elas passam por muito tempo de terapia. Então, às vezes, tem dias que elas vão chegar na escola um pouco mais cansadas, que é super natural, né? Então, no período da manhã, ela ficou um longo período ali, teve a locomoção, foi lá, fez a terapia. E chega à tarde, tem dias que elas estão mais cansadas, ou também foi uma noite mal dormida, que isso também pode acontecer, foi um dia em que, de repente, alguns aspectos sensoriais ficaram muito potencializados por algum motivo, e a criança, ela fica um pouco mais... ela precisa de outros cuidados, né, na questão de respeitar o espaço dela mesmo, né? Então, o que eu costumo fazer com os meus alunos, né? E é isso que eu tenho estudado no meu projeto aí de mestrado, né? No sentido de que eu apresento as atividades que nós precisamos cumprir na semana, né? E aí, a partir disso, o aluno ele vai fazer o quê? Ele vai escolher qual que é a atividade que ele gostaria de fazer naquele dia. E aí, assim por diante, na terça ele vai lá, ele escolhe qual das 4 ele gostaria de fazer. Nisso a gente já vai trabalhando a autonomia, a gente trabalha o respeito também, né? E... essa gestão de tempo orientada, né? Exatamente. Esse é o princípio de diversificar os meios de envolvimento. Exatamente. Você está apresentando escolhas para o estudante, né? Sim, e isso é bom não só, é para todos, né? Eu trabalho dessa forma, então eu apresento para a sala toda, né? Olha, nós precisamos cumprir essas atividades, o objetivo dessas atividades, aonde eu quero que vocês cheguem, né? Então acho que isso é muito importante também deixar claro, exatamente. E aí, a partir daí, os alunos, eles vão trabalhando a autonomia, eles conseguem, né, escolher, né? Hoje eu gostaria de fazer essa atividade, né?
E geralmente, assim, não tem problema nenhum, eles cumprem as 5 atividades propostas na semana. E é muito importante você ver que eles são pertencentes daquilo. Eles têm a oportunidade de escolha, eles têm a oportunidade de dar a opinião, né? E então, eu acho que essa estratégia me ajuda muito, né? Acho que é algo que quem ainda não faz poderia experimentar. Porque o aluno, ele se sente pertencente, né, do conteúdo, da matéria, faz parte do aprendizado. É incrível. Mas uma questão que você comentou e que me marcou aqui foi a questão da família, que foi o caso do pai, que ele estava no começo super preocupado e depois, né, ele amou sobre o desenvolvimento que aconteceu. E queria te escutar mais sobre a importância da família nessas ações que acabam realizando, né, sobre ensino e aprendizagem, porque é muito comum em alunos, né, com deficiência, alunos de inclusão, que a família seja muito próxima dessa relação. E claro que isso tem o seu lado positivo, mas tem o lado desafiador também. E como que é para você essa importância de ter as famílias nessas situações? Eu acho extremamente importante, né? Porque eu acredito muito no tripé, né? Escola, família e terapeutas, né? Porque se a gente alinha esse tripé, não tem como dar errado, né? Então, se você tem um contato muito bom com a família, né? Você vai dando ali um feedback para ela, né? Olha, hoje, né, durante a aula aconteceu isso, né? Tem alguma coisa de diferente que foi, né, que ele apresentou em casa, e aí a família também te dá um retorno, né, do que pode ter acontecido. Olha, hoje ele não dormiu muito bem. E aí faz muito sentido. Ou hoje ele não se alimentou como de costume, né? Porque às vezes também, né, por questões sensoriais, né, às vezes a criança, ela acaba sendo, na verdade, dentro do autismo, em alguns casos, tem também a questão da seletividade alimentar, né? Isso foi algo que eu percebi nesse meu aluno também, porque eu comecei a analisar em uma semana, né? Eu percebi, nossa, sucos amarelos, tipo laranja, manga, ou de cores próximas ali, cores claras, ele tomava. Quando vinha um suco de cor escura, ele não tomava. E aí eu fui, né, prestando atenção. A gente tem que prestar atenção até na cor. Cor, a gente tem que prestar atenção na textura, né? Então, a partir daí a gente vai, né, entendendo melhor o porquê que ele recusou aquele alimento. E isso é muito importante, são detalhes, né, que eu não sabia na época, né, e eu comecei a pesquisar sobre. Eu falei, entendi, ele tem selecionado alimentos por cor. Ele tem selecionado alimentos na questão de ser seco ou ser molhadinho, de repente um pão que passa requeijão, ele aceita ou não. Então, são coisas que a gente tem que ir observando, porque isso interfere na hora de aprendizagem. Porque uma pessoa que está com fome, a gente sabe quando nós estamos com fome, sim, né? Fica difícil para a gente estudar. Então, são muitos detalhes que às vezes a gente não presta atenção, mas que são extremamente importantes. Falando em família, assim, uma coisa que me ocorre também complementar, que acho que quando a gente fala da família, a gente pensa normalmente só na família da criança com deficiência. Mas as famílias dos colegas, as famílias que compõem a comunidade escolar são tão importantes quanto, porque às vezes pode acontecer dessas famílias por falta de informação, de orientação, de empatia, enfim, não querem aquele aluno na mesma turma, ou até já se acostumaram com o fato de que tem esse aluno na turma e tal, e esse aluno, por causa de um trabalho da escola, consegue se sentir incluído, tá aprendendo, tá acessando as atividades e tudo mais, mas não é chamado para aniversário, não é chamado para eventos fora da escola, então o processo de empatia é muito maior, né? Quebrar as barreiras também, até sim, com as famílias, né? Porque é muito baseado, às vezes, na suposição ou naquela coisa da autodeterminação, né? Assim, então, eu acredito que aquela criança
faz mal pro meu filho. Ela não vai poder vir, ela não vai conseguir participar, então eu já nem chamo, né? Que é a Ou acho questão até do que nem bullying, amigo né? do meu filho. Como verdade. assim, né? Então, acho que o trabalho com família é muito grande, né? Sim. E, assim, igual você citou, né? Porque é uma discriminação, né? Acaba Uhum. que tendo essa diferenciação que não faz o menor sentido. E aí, a escola deve se preocupar com essa questão, acredito que sim. Mas como que ela pode tomar medidas eficazes para combater o bullying, a discriminação nesses casos? Olha, eu acho que é um processo de educação dessa comunidade escolar, assim, né? E tem uma dificuldade, um desafio bem específico que é a participação, né, dos pais, então, da família. Você pode propor um momento, um evento na escola para conversar sobre determinado tema, só vai aparecer quem já é interessado, né? Já vai aparecer as pessoas que já sabem um pouco do assunto, que já estão propensas a topar aquilo, assim. Então, realmente é uma dificuldade, acho que em encontrar momentos e aproveitar bem esses momentos para alinhar isso junto às famílias, assim. Acho que em relação a bullying, essa parte de discriminação e acolhimento, acho que também tem um trabalho bem, acho que tem que ser um trabalho bem específico na hora, né? Já tem que dar o feedback ali, já tem que chamar a família para conversar e tal. Muitas vezes as crianças estão aprendendo isso com as famílias, né? Então já tem que ter uma orientação ali. Mas acho que passado o básico, que é o respeito, acho que essa outra dimensão, né, de enxergar aquela pessoa como ela deve ser enxergada, assim, acho que aí é um trabalho mais profundo mesmo, de convivência, né, de oportunidades de convivência, de empatia mesmo. E até, assim, por exemplo, a gente falou muito do DUA, né? Uhum. A gente pode pensar nisso também para a comunidade. Então, às vezes, por exemplo, a gente vai ter uma feira de ciências. Por que não a gente repensar nos espaços para que a família... Não vai ser assim, estamos falando de inclusão, mas que o espaço está acessível para todos. Nossa, bem pensado. Né? Eu acho que é uma sugestão legal para a gente pensar que a gente vai construindo o que a gente quer transmitir para essa família, né? Para transmitir que os espaços que a escola está construindo, eles são acessíveis, né? Acho que é algo legal pra gente se pensar. E até aproveitando, assim, a gente tá falando muita coisa legal, e aí eu fico me colocando no lugar de talvez algumas pessoas que estejam escutando a gente, que é, como que eu faço, né, pra me capacitar? Ou até, por exemplo, se a gente tem gestores escutando, como eu faço pra levar isso pros meus professores? Porque é um desafio. Até, por exemplo, a gente falou muito dessa questão das tecnologias assistivas, digitais ou não. Como que eu faço pra o meu professor estar preparado, tá por dentro dessas tecnologias? E aí, começando pela Ana, se ela quiser também trazer um pouco de como ela imagina esse conselho, né? Vamos dizer assim, para quem tá escutando a gente, de como começar a se capacitar ou para seguir nesse caminho de conseguir estar preparado pra gente criar um ambiente acessível dentro de sala de aula, mas também fora, porque também dando um passo atrás, a gente falou lá no começo que é importante que a gestão esteja incluída também. A gestão precisa fazer parte, porque senão o professor fica muito solitário, né? E aí é isso. Vou te passar a bola aí. Bom, acho que tem uma referência bem importante, assim, na cena, né, nesse tema, que é o Instituto Rodrigo Mendes e o portal Diversa, que é diversa.org.br. Eles fazem um trabalho maravilhoso, assim, tanto da parte da base mais teórica, assim, pra gente entender. Eu comentei, né, as 5 dimensões, tem a política pública, tem a gestão escolar, isso tá lá, né? Ou quais são... tudo Brasil, né, em português, brasileiro, que bacana. Isso, em português, gratuito, todos os conteúdos ali. Então, quando a gente fala também, as premissas, os princípios da educação inclusiva, tá lá também. E tem muita prática que eles registram, fazem vídeo, entrevistam professor, gestor da escola, apresentando a prática inclusiva que eles mapearam. Então, esse site é fantástico, assim. A Sincroniza tem um curso que foi feito em parceria com a Escola Virtual da Fundação Bradesco. Também é gratuito, então, buscando por Escola Virtual da Fundação Bradesco, você vai ter lá vários cursos para metodologias de aprendizagem, coisas assim. E lá vai ter um curso de educação inclusiva de 20 horas, que foi a Sincroniza que preparou. Lá a gente fala
de DUA, de tecnologia assistiva, do planejamento da aula, né? O que a gente precisa considerar para planejar uma aula que seja o mais acessível possível para todo mundo, mas também como que a gente pensa as adaptações, flexibilizações, né? Como é que a gente atende o PDI ali do aluno, e fala um pouquinho também das deficiências que a gente mapeou com mais frequência, pelo menos no público-alvo de escola pública, que era o transtorno do espectro autista e a deficiência intelectual. Então, esse curso acho que é um bom começo, porque ele também não é tão específico assim. Aí, quando você tiver um caso específico na sua sala de aula, também vale buscar, enfim, recursos, Sim. estratégias. Muitas vezes, por exemplo, para crianças com síndrome de Down, o movimento down.org.br é super também detalhado nas coisas que dizem respeito a esse grupo de pessoas, né? Então, também dá para ficar mais específico. E aí, vale reforçar, né? Conheça o seu aluno, porque o seu Sim. aluno vai te dar muita pista do que funciona, do que não funciona, de quem ele é, para além dessa característica. Porque essa é uma característica, ele é um tanto de outras coisas, né? Como todos nós. Sim. Sim. E isso só mostra o quanto que o Brasil é uma referência, né, no assunto de hoje, porque a gente tem materiais repletos que a gente pode explorar, então é possível sim atender o nosso aluno com deficiência, o nosso aluno que a gente precisa explorar e quer apoiar. Então é muito bacana a gente saber esses caminhos que a gente pode tomar. E você vê, né, o papo tá tão bacana que a gente chegou na nossa reta final. Então, sobre essas nossas partes aqui para o nosso encerramento, eu quero começar o nosso final falando da nossa parte de revisão. Então, Té, fica à vontade de contar aí sobre os principais pontos que a gente passou no nosso papo de hoje. Nossa, a gente falou de muita coisa. Eu aprendi muito. Eu espero que o público também tenha aprendido. Mas a gente começou falando sobre a importância da questão de acessibilidade, né? E a gente conversou justamente sobre como cada pessoa é única, né? Samira trouxe pra gente algumas experiências que ela teve, que eu acho que foi muito legal escutá-la, sobre diferentes tecnologias, digitais ou não, que ela utilizou para fazer essa personalização mesmo, né, da experiência de aprendizado. A gente pôde falar sobre o DUA bastante, então foi muito legal conhecer essa proposta e entender que tem que estar na prática docente, né? É muito legal que todos possam conhecer, a gente tornar esse espaço mais acessível. A gente falou também sobre as barreiras, né? Então, na verdade, as barreiras, elas estão muito no ambiente. E aí a gente também tem que entender como que a gente constrói esse ambiente sem barreiras e também tirar as barreiras internas que muitas vezes a gente tem. Falamos da família, então a importância da gente ter a família próxima e também fazer um trabalho de conscientização, porque da mesma forma que nós temos barreiras, as famílias também vão ter, né? Falamos da gestão, né? O professor, ele precisa estar no ambiente onde ele se sente amparado para buscar, porque ele vai errar muito. Ele vai tentar muito, vai errar muito, vai acertar também. E a importância de escutar o aluno, acho que essa foi a parte principal. Escutar, que eu digo, não só verbalmente, porque a gente falou muito disso, mas de saber escutar as pistas que ele dá, né? A Ana usou essa palavra, acho que ela é uma palavra muito boa. Então, entender as pistas que o aluno dá pra gente conseguir promover, né, as possibilidades mais assertivas de comunicação, de atividade, né? E repertório, né? Mas foi um pouquinho do que a gente falou, mas a gente falou muita coisa. Acho que foi muito legal. Além, claro, dessas dicas últimas agora que a Ana deu também de capacitação e tudo mais. Eu tenho mais uma, sabia? Opa, pode mandar. É que no site da Sincroniza Educação, lá na aba de Learning Partner, tem um guia de acessibilidade, que aí vai discutir os recursos de acessibilidade das ferramentas que são da Apple, né? E assim, eu acho que para uma escola, eu acho que escolas privadas talvez não tenham tanto essa questão, mas em escolas públicas, acho que comprar a ideia de adquirir equipamentos da Apple é uma grande empreitada, né? Porque o custo é muito diferente dos outros. E é difícil quem queira bancar essa ideia de que os alunos merecem um equipamento de
de boa qualidade, que tenha durabilidade, que não vai quebrar depois de 1 ano de uso, o que acontece muito com tablets aí, que a gente vê. Que não trava. Que não trava, que não dá, né, enfim. Mas eu acho que um diferencial, assim, se puder, acho que dentre os argumentos, né, por que eu investiria no equipamento desse, sendo que ele é mais caro, né, para justificar até para uma compra pública. Eu acho, assim, entre essas questões que eu falei, de durabilidade, de qualidade, acho que tem uma diferença que é muito grande, que é essa questão de acessibilidade, assim. As possibilidades de acessibilidade que você tem para recurso de voz, de fala, assim, de imagem. É tudo muito completo. E então, esse guia pode ser um bom jeito, né, de conhecer Ótima as dica. possibilidades. Assim. A gente tava meio conectadas porque eu ia falar um pouco disso também, né? Acho que vocês viram que a gente falou muito hoje de inclusão, mas a gente não pode deixar de mencionar que a Samira trouxe muito, por exemplo, o iPad. O iPad é até uma ferramenta que eu acho que, na minha visão, ele promove muita autonomia, porque ele é leve, ele é fácil de carregar. Então, para crianças, inclusive, que podem ter algum tipo de deficiência motora, força muscular mesmo, eu acho que ele facilita bastante. E aí, gente, são muitos recursos de acessibilidade, como a Ana trouxe, né? O iPad, o Mac, eles podem ler para você pode digitar, eles têm zoom na tela, eles têm ajustes para daltônicos, que inclusive faz uma diferença muito grande. Uma criança que está aprendendo as cores, por exemplo, tá vendo as cores trocadas, tem ajuste para daltônico, tem de tudo, tem ele ler tudo que tá na tela. A questão do zoom, que eu particularmente utilizo. Contraste, muitas configurações, que na verdade essas configurações são uma personalização, é o que a gente tá falando aqui, né? Uhum. A gente tá colocado como acessibilidade, mas na verdade é uma grande personalização. E é muito legal que a Ana trouxe isso, porque é um argumento muito importante. Acho que a gente fala muito disso na Se Junta, é algo que a gente acredita muito, é um grande diferencial dessas tecnologias. Inclusive também, o último convite que eu faço, assim, dessas dicas que estamos dando, no site da Se Junta a gente também tem um curso de acessibilidade para Mac e para iPad. Então, caso você tenha interesse de entender mais como essas ferramentas, Samira trouxe muitas experiências, Ana também, então de como essas ferramentas realmente podem ser tecnologias assistivas assertivas, você pode conhecer mais lá nos nossos cursos, né? Boa, com certeza. E aproveitando essas dicas de milhões aqui, né? No próprio site da Apple, um dos pilares é a questão de acessibilidade. Então, essas dicas não são à toa dessas ferramentas, porque elas são próprias para ter os recursos de acessibilidade. Eu recomendo muito, porque eles são nativos. Então, para você acabar utilizando no seu dia a dia é muito fácil. Eles são, inclusive, implementados com todos os aplicativos. Sim. Então, igual o exemplo que eu dei, eu utilizo o do Zoom, inversão de cores, entre outros, que você pode personalizar para o melhor para você, para o seu filho ou quem você quiser apoiar na comunidade escolar. E esses recursos são para todos os dispositivos Apple. Então, também uma informação super bacana. Dos demais, sei que muita gente aqui no chat estava na expectativa da pergunta surpresa. Elas estavam achando que iam escapar. Você percebeu, né? A gente não esquece, então fiquem tranquilos. E aí, queria deixar hoje para você, Tess, se quiser trazer a pergunta surpresa, para ninguém ficar bravo comigo hoje, não, fica à vontade. Que é sempre você que fala, né? Pois é. Bom, a nossa pergunta surpresa é a mesma para vocês duas, pode começar a Ana falando. A gente queria que vocês dessem uma dica de filme, série, documentário, que fala um pouco sobre esse tema, que pudesse instigar as pessoas a serem mais curiosas sobre esse tema, talvez. Não sei se a Ana já tá... Eu vi que ela já tá pensando aqui. Vale nota, hein? Não, assim, eu vou falar o primeiro que me ocorreu, mas eu gostei muito também, que é o No Ritmo do Coração, acho que ficou em português, né? Acho que em inglês é Coda. É um filme que ganhou o Oscar do ano passado, que é a história quando uma família de surdos tem uma pessoa ouvinte. Esse nome Coda é o nome para essa pessoa. E aí é a história de uma adolescente, de uma menina, que ela é ouvinte, mas os pais e o irmão são surdos. Então ela transita, né, entre esses dois universos, assim. E ela começa a fazer aula de canto na escola, se interessa por música, quer estudar isso e tal. Então
É meio que sobre a jornada dela e como ela tem que apoiar a família no negócio que a família tem, ao mesmo tempo que quer seguir o seu sonho, enfim. É um filme bem bonito. Foi o primeiro que eu me lembrei que tem essa temática, né, de inclusão, assim. A série que me veio à cabeça no momento que você perguntou foi o The Good Doctor. Então, é algo assim que... É algo que me faz muito sentido, né? Porque ali a gente consegue ver, né, alguns aspectos, né, do transtorno do espectro do autismo. Também me remete a pensar sobre mim, né? Porque eu, enquanto pessoa mesmo, né, depois de fazer tantas pesquisas, estudos, enfim... O ano passado eu fui diagnosticada também, né? É uma deficiência muito próxima ao autismo, porque tem muitas características que são parecidas. E fez muito sentido, que é as altas habilidades, né? Dentro das altas habilidades, o que eu percebo, né? No início ali, de quando eu comecei a estudar sobre o autismo, onde eu me via muito no escuro, eu percebo que nas altas habilidades também faltam muitos estudos, né? Então, meu doutorado provavelmente vai ser nessa área das altas habilidades, porque eu preciso ajudar, né, mais crianças, mais pessoas que, enfim, adultos também, por que não, né? Eu só fui me perceber, né, nessa deficiência quando com 37 anos, né? Então, enfim, e é tão importante quanto, né? Porque a gente precisa... dar sentido na vida das pessoas, né? Não é que a gente precisa caracterizar alguém, mas o autoconhecimento faz toda a diferença, né? Então, eu assistindo ali essa série, muitas coisas fizeram sentido e isso me ajudou também na parte do autoconhecimento. Acho que é isso. Que bacana. E eu vi que é O Bom Doutor. Então, quem quiser procurar, uma série super famosa aí, também super muito legal. indico. E, não sei se você quer... Eu ia falar que eu lembrei de uma série também, e aí acho que eu tô recomendando essa série porque eu acho que ela é bem diferente, assim, ela é mais leve e super divertida, que é o Atypical. É uma série leve, assim, o que eu gosto dela é que ela muda a sua perspectiva, né? De um jeito muito engraçado até. Mas ao mesmo tempo ela é muito sensível. Eu acho ela uma série bem, bem interessante, assim. Pra quem não conhece, é uma série da Netflix que conta a história de um menino, né, que tá dentro do espectro autista, e a jornada dele de finalizar o ensino médio e ele quer ir pra faculdade. E aí mostra toda a questão do núcleo familiar dele, como que eles lidam com essa situação. E é muito interessante pra realmente entrar um pouco no mundo de uma pessoa do espectro autista, então, e assim, de um jeito muito leve, é muito legal, assim, eu me divirto nessa série, mas ela me causa uma sensibilidade, assim, acho que é uma recomendação legal. Também acho, viu? Já assisti um pouquinho, legal. gosto bastante. Eu também tenho indicações. Primeiro, um vídeo, já que a gente citou sobre a Apple tem um vídeo que se chama The Greatest, que é muito bacana e é de uma música, né? Então é super animado, assim, e mostra diversas interações ali do quanto que esses recursos de acessibilidade empoderam as pessoas. Então é um vídeo muito bacana, recomendo para todo mundo assistir. E sobre filme, tem um filme que se chama Sound of Metal, ou Som do Silêncio, que conta uma jornada sensorial de um baterista que vai perdendo a audição. Então, é um filme forte, né? Mas ao mesmo tempo foi um filme premiado, tem uma história muito bacana. E essa é a minha recomendação aí. Então, gente, plano aí pra semana toda tem já. Muita coisa bacana, material de estudo, série, filme, vídeo. Então, queria deixar meu muito obrigado, viu? Adorei o papo aqui, tanto com a Samira quanto com a Ana. E queria passar para vocês três para deixar a mensagem final para o público que acompanhou a gente até aqui. Fiquem à vontade, o que vier do coração, vocês podem soltar. E Ana, fica à vontade de começar. Eu não sei, eu acho que eu gostaria talvez de reforçar esse ponto de... A gente falou muito de diagnóstico aqui, né? Acabou falando muito dos nomes das deficiências e tal. Mas eu acho que eu gostaria de reforçar esse ponto de que as pessoas são
mais do que isso, né? Então, o diagnóstico, ele nos dá algumas informações essenciais que nos ajudam a trabalhar ali com aquele aluno, mas não necessariamente a pessoa vai expressar, vai ter todas aquelas características que estão, sabe, descritas como aquela deficiência. E a pessoa é sempre mais do que aquilo, né? Então, acho que como educador, e muitas vezes, principalmente falando de escola pública, a gente tem uma dificuldade grande de chegar no diagnóstico, porque não é ir em um médico e ele vai te dizer, né? Às vezes tem que ter toda uma equipe multidisciplinar para fechar aquele diagnóstico e tal. Então, muitas vezes o laudo não chega para o professor, e o professor fica percebendo dificuldades ou características e fica, assim, às vezes achando que é o diagnóstico que vai trazer a resposta, sabe? Mas não tendo o diagnóstico, ou mesmo tendo, que a gente não se limite, né? Que a gente entenda as pessoas, para além disso, as pessoas são múltiplas, elas são o universo inteiro, assim. Então, focar em aprender sobre ela, observá-la, construir uma comunicação com ela, para ter uma ação efetiva, assim, de aprendizagem, sabe? Acho que talvez essa seja a minha mensagem. Bom, minha mensagem de hoje, também pegando, né, nessa linha da Ana, é que nós somos seres singulares, somos seres únicos. A gente tem que entender que cada um tem o seu ritmo, tem a sua fase ali na construção do conhecimento. O diagnóstico, ele pode trazer algumas respostas, né? Mas eu não me caracterizo pelo meu diagnóstico, né? Ele faz parte de mim, é uma condição que eu tenho e para mim fez sentido, né? Porque o autoconhecimento, ele foi importante nessa etapa da minha vida, né? Foi algo que me despertou a questão de que fez muito sentido o porquê, né, por exemplo, né, só para contextualizar, né, eu, enquanto estudante dos anos iniciais, né, até o ensino médio, eu tinha uma facilidade para terminar as atividades em um tempo um pouco menor. E eu percebia que os meus professores, eles sempre pediam para que eu auxiliasse os meus colegas, né, que por algum motivo tinham alguma dificuldade, enfim. E eu sempre tive esse papel de circular nas salas de aula, ajudar essas crianças, os meus colegas, e enfim. E isso foi despertando essa paixão que eu tenho hoje, né? Então, eu me descobri o porquê que eu tenho esse comprometimento com a inclusão, com a acessibilidade, fez todo sentido, né? Depois que eu me vi, né, dentro desse diagnóstico também. Então, e assim, foi tudo bem, né? Eu nunca tive esse diagnóstico, nunca tive algo diferente, né? Porque às vezes as pessoas acham, tem que ter algo diferente, não. Né? Eu acho que a gente vai criando as nossas próprias estratégias também. Não vou dizer que eu fiz sozinha, não fiz sozinha. Eu acho que eu tive muitas pessoas boas, muitos professores bons. A equipe de gestão também me ajudou muito, eu acho que no decorrer aí da minha vida acadêmica. E hoje eu vejo um sentido nisso tudo, né? Uma coisa que eu gostaria também de deixar aí de mensagem, né? Como é que eu consigo tocar os meus alunos, né? Na questão da parte de família, né? Eu acho que, né, eu também faço parte, né, da gestão de uma escola. E a gente se reúne com os alunos, né, semanalmente, e a gente faz assembleias. Nessas assembleias a gente traz temas, né? Empatia, respeito, justiça. E aí, a partir desses temas, a gente vai, né, discutindo, né, o que é ser empático. E aí, os alunos, né, eles vão trazendo ali as considerações. Se a gente se colocar no lugar do outro, né, será que a nossa vida faz mais sentido? E aí, a partir dessa discussão, o que o aluno faz? Ele chega na casa dele, ele conversa com a família. Então, quando eu recebo um aluno novo na escola que eu estou, o que acontece? Eles acolhem. Então, naturalmente, a acessibilidade e inclusão, ela acontece. Então, eu acho que essa é uma dica, né? Converse,
traga esses valores para dentro das escolas. Isso é muito importante. Muito bom. É uma remodelagem, na verdade. A gente tá falando de remodelar uma cultura, né? Sim. De uma outra forma, né? Eu acho que é super importante. E, bom, encaminhando também para o meu recado final, na verdade, eu acho que eu só quero agradecer mesmo. Foi muito bom estar aqui com duas pessoas que puderam contribuir muito, falando de um assunto que é muito importante, muito presente e urgente, né? Porque existem muitas coisas que a gente precisa remodelar, como a Samira trouxe. Mas só agradecer, tô muito feliz de estar aqui, agradeço você que tá com a gente até agora. E é isso, Yuri, passo para você fechar com chave de ouro. Nossa, assim, aprendizado é o que define esse nosso episódio. A Esther trouxe muito bem, né? Um tema importante e urgente. Então, é importante que ele seja debatido, discutido e que todas as escolas tenham essa preocupação para a gente buscar uma sociedade mais igualitária, uma sociedade que tenha essa equidade que a gente busca. Isso nos diferentes espectros que a gente encontra, diferentes realidades. Então, só da gente ter um espaço aqui que a gente possa debater sobre o tema e sair reflexivo aqui, assim, eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês nesse movimento. Então, muito obrigado, Ana, muito obrigado, Samira, Esther também, de dividir a bancada aqui comigo. Foi um momento super importante para Se Junta e tenho certeza que esse é o primeiro desse tema de muitos outros que a gente vai querer desenvolver, porque tem muita coisa bacana que dá para a gente trazer desses temas aí que são super importantes. E também convido o público, quem quiser assistir os demais episódios de podcast da Se Junta, vai estar disponível nas principais plataformas digitais. Então, tanto o podcast vai estar disponível para o Spotify e para o Apple Music, e o videocast disponível no YouTube. E também, não esqueça de seguir a Se Junta nas redes sociais. Então, a gente está no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Tem os nossos blog posts também, que tem temas super interessantes, incluindo acessibilidade e inclusão. Então, fique muito à vontade, você professor, você pai, famílias, comunidade escolar, porque vai ser super bem-vindo no nosso debate. Então, acredito que seja isso, viu? Deixo novamente o meu muito obrigado e te vejo no nosso próximo capítulo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.